Boa tarde. Iniciaremos agora o nosso painel da tarde. Convidamos a professora Maria Cristina Oliveira Bruno, com a sua palestra Museologia e Planejamento Museológico. A professora Maria Cristina é museóloga, professora titular da pós-graduação em Museologia da Universidade de São Paulo e diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Bem, boa tarde. Acho que dá para ouvir. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito o convite. Me senti muito honrada de poder participar desse evento e quase que eu diria emocionada, eu acho, nesse momento que a gente tem, né, como cidadã, recebe tanto apoio, né, do Ministério Público. Então, eu fiquei bastante feliz, inclusive lendo a documentação anterior, né, da criação da própria resolução que já foi abordada. Então, toda essa preocupação com a memória e para além, né, de todo o trabalho que o Ministério Público tem feito num momento tão agudo, né, eu acredito, das nossas vidas no país. Então, fiquei bastante agradecida. Pensei muito como seria a melhor forma para equacionar essa fala. Agradeço também aos que me precederam, porque já introduziram muitos temas, muitos conceitos, de alguma maneira facilitaram, não é, a minha apresentação. Então, pensando nisso, eu me inspirei em dois pensamentos. Será que vai? Bom, normalmente, quando eu recebo um convite para uma fala, para um encontro como esse, não é, do dia de hoje, eu sempre busco revisitar algumas inspirações de professores ou de autores, pessoas com as quais eu ou convivi, ou aprendi, ou tive acesso. Então, nesse caso, me aconteceu uma questão curiosa, porque busquei a inspiração e, depois que eu tinha selecionado essas duas inspirações, não é? Então, a primeira, da Valdisa Russo, que é uma museóloga já falecida, que foi uma grande profissional, não é? E grande inspiradora de todos nós no campo da museologia, que produziu muito. E, num dos textos, ela afirmou, não é? Temos que colocar também um dado da realidade, do momento em que a gente está vivendo dentro da ciência museológica, da prática museológica. Há, na realidade, uma museologia existente, real, que está aí fora. Mas, e há uma museologia postulada, sonhada, desejada. Então, acho que sempre os ensinamentos da Valdisa, eu acho que muitos de nós, não é, tivemos essa oportunidade de convivência, essa perspectiva do sonho, da utopia, sempre foram perspectivas muito presentes no nosso cotidiano de aprendizagem, no nosso cotidiano profissional no campo da museologia, não é? Pelo menos aqui em São Paulo, especialmente, onde ela militou e conviveu. E eu, coincidentemente, também separei uma outra frase do geógrafo Milton Santos, que é, para mim, também um grande inspirador, e que ele menciona, não é? O presente é uma escolha de futuros possíveis a se realizar num ponto da nossa trajetória. Enfim, depois que eu vi, eu fiquei refletindo que acho que essas duas inspirações que me ajudaram a pensar a museologia para um encontro como este, não é, de hoje, acho que elas cabem muito bem ao Ministério Público. Então, essa é a primeira reflexão que eu queria compartilhar com vocês, porque isso foi realmente casual, não é? E ao final dessa minha participação, seria interessante que nós pudéssemos também conversar sobre isso. Bom, a partir dessas inspirações,
Está dando para ouvir ou está muito gritado? Eu pensei, né, numa rápida apresentação, conciliando um pouco, né, alguns aspectos mais teóricos, algumas questões mais logísticas mesmo do planejamento, né. Pensei em 3 objetivos. Primeiro, apresentar conceitos e princípios sobre planejamento museológico, então, que é um recorte, né, dentro do universo da museologia, mas, apesar de ser um recorte, né, e ter um apelo muito prático, muito aplicado, o planejamento é reflexo também de toda uma trajetória histórica, né, ligada aos processos museológicos, a museus, às questões patrimoniais, né, que, de alguma forma, nós carregamos. Segundo objetivo, seria indicar diferentes vetores da gestão museológica, sempre, eu vou falar isso mais para frente, mas sempre tentando contemplar não só museu estrito sensu, não é? Mas várias outras modalidades de gestão da memória, de gestão do patrimônio, como centros de memória, centros de documentação, memoriais, que, de alguma forma, são variáveis, né, de uma mesma conjuntura, e essa conjuntura, o planejamento museológico pode ser aplicado a essas variáveis, né? E o terceiro, se houver tempo, enfim, eu gostaria muito de poder discutir alguns princípios, né, ou principais desafios para essa gestão de museus e memoriais no Brasil, atualmente, entre nós, né, no nosso cotidiano. Como todos que me precederam, eu também estou com problema na fala, por causa, está parecendo que está com falta de ar por causa desse clima. Bom, eu separei 2 conceitos para compartilhar com vocês, memória e patrimônio. São polissêmicos, não é? Quer dizer, são conceitos que muitos campos de conhecimento já se debruçam para falar sobre essas questões, mas me interessa apenas compartilhar algumas ideias e, de alguma forma, vincular essas ideias à própria realidade dos memoriais do Ministério Público, não é? Que eu acho que esse é o nosso principal interesse. Então, o primeiro que eu gostaria de compartilhar corresponde à memória, né? Acho que há uma possibilidade de nós, obrigada, de nós entendermos memória, né? É sempre uma construção no presente, né? A partir de indicadores culturais. Eu vou usar essa palavra, né, bem ampla, indicadores culturais, que nós podemos, a partir dessa ideia de indicadores culturais, podemos entender, né, desde objetos tridimensionais, obras de arte, espécimes da natureza, documentos escritos, memória oral, enfim, né, há uma possibilidade muito ampla de nós entendermos essa perspectiva de indicadores culturais. Então, relativos, né, acho que este é o dado, que é o salto importante nesse conceito, relativos às experiências que os indivíduos e os grupos sociais estabelecem, né, com seus semelhantes, cidadãos, né, com a paisagem, com seus lugares, com os artefatos, né, com as suas coisas, em suas formas de subsistência, sociabilidade, celebração e representação. Com isso, nós podemos contar com indicadores culturais, né, então, como indicadores de memória, dentro de uma larga, né, faixa de tempo, até os indicadores que nós mesmos produzimos, não é? Agora, olhar sobre esses indicadores, o reconhecimento sobre eles, e, por sua vez, então, o tratamento, né, a gestão, é sempre, né, um conjunto de ações do presente, né? As próprias interpretações que nós fazemos, né, sobre essas referências, né, esses indicadores de memória. Então, acho que esse é um primeiro conceito que eu gostaria de compartilhar. O segundo, relacionado, né, dentro do nosso tema e relacionado ao que nos interessa discutir, é, naturalmente, o conceito de patrimônio, né, como um derivado, né, como uma consequência do conceito de memória. Então, o patrimônio é um conjunto seletivo, acho que esse é um ponto também fundamental, não é? Todo o patrimônio que hoje nós identificamos, convivemos, né, e nós que trabalhamos nessa área temos a responsabilidade justamente por essa seleção, não é?
Então, é sempre um conjunto seletivo e preservado de bens materiais e imateriais. Quer dizer, por diferentes caminhos, né, nós identificamos, convivemos e muitas vezes atuamos, né, nos mais variados processos de preservação. Nós falamos profissionalmente muito mais dessa preservação documental, in loco, né, mas existem muitas possibilidades de preservação, ao mesmo tempo que existem muitas possibilidades de esquecimento, né, e de abandono. Então, acho que o patrimônio é justamente o conjunto seletivo, né, resultado ou dessa valorização ou desse abandono, não é? Que, por sua vez, é um conjunto de indicadores culturais. Esses indicadores, uma forma de nós entendermos, né, eles são sempre fruto das relações que os homens, que as sociedades, estabelecem ao longo do tempo, né, com o meio ambiente e com a sociedade, e as suas respectivas interpretações. Então, um olhar rápido pode pensar assim, bom, tudo é memória, tudo é patrimônio, não é? Em princípio, sim, né? Mas existem os históricos processos de seleção, né, os mecanismos de preservação, até as questões contemporâneas, né, das nossas potencialidades de salvaguarda, efetivamente, desses bens patrimoniais. Bom, entendendo, né, então, que o planejamento museológico ele tem como matriz, né, ou como matéria-prima, digamos, a partir da qual ele vai atuar, né, indicadores de memória e o próprio patrimônio selecionado, e lembrando, né, da frase do Milton Santos, que nós somos responsáveis, não é, pelo que o futuro vai entender, né, como patrimônio. Então, eu entro já numa questão logística, né, de planejamento. De planejamento museológico. Não é? Está dando para ler quem está lá atrás? Ah, tá. Bom, nós sempre, né, fazemos em todas as nossas atividades as perguntas básicas, não é? Razões de planejamento e vantagens de planejamento. Então, eu, como museóloga, quer dizer, eu acho que existem razões absolutamente fundantes, não é, para os processos museológicos contemporâneos, que eles se desenvolvam, né, a partir de planejamentos, e eu vejo muitas vantagens nesses planejamentos, né, para a própria preservação da memória, divulgação patrimonial, e para todos esses outros valores, né, que tangenciam toda essa cadeia operatória de quem atua em função da memória, né. Então, hoje, 3 perguntas então, são colocadas, né, se eu entendo que tem razões e vantagens. Não é? Então, por que planejar? Como planejar? Mas, especialmente, para quem planejar? Né? Então, de uma forma muito resumida, eu organizei, então, agora, algumas ideias em função dessas perguntas. Está dando para acompanhar? A hora após o almoço é dramática, não é? Para todos nós. Bom, então, princípios de planejamento. Não é? Acho que o primeiro, né, elementar, é que ele corresponde às nossas responsabilidades de políticas públicas de cultura, entendendo cultura de uma forma muito ampla. Né? Então, é uma responsabilidade inerente de quem atua nessa área. Essa responsabilidade por planejar, né? Por não desenvolver esses processos assim, de qualquer forma, ou do acaso. Enfim, acho que a primeira responsabilidade. Então, eu gostaria dessa responsabilidade, que é infinita, não é? Eu gostaria de colocar uma certa ênfase nessas 3 variáveis. Não é? O planejamento ele permite, né, a construção de uma gestão profissional qualificada, porque eu acho que é isso que o patrimônio, né, a memória, é isso que eles exigem e merecem. Né? Permite também uma projeção socioeconômica e cultural daquilo que nós estamos manejando. Né? Não pode ser ao acaso, não é? Apesar de todas as dificuldades cotidianas que nós enfrentamos. E o planejamento, independente do modelo da instituição, se é museu, se é centro de memória, memorial, enfim, arquivo,
são todos esses modelos, né, que têm responsabilidades com o patrimônio, ele colabora, né, paulatinamente para a identificação da vocação daquela instituição. Então, se é um princípio elementar, né, o planejamento, para a gente cada vez mais entender essa vocação, nós podemos, né, entender que, ao longo do tempo, é uma forma de refinar o nosso trabalho, né, de fazer os nossos planos socioeconômicos, enfim, daquela instituição, de uma maneira mais equilibrada, mais focada, não é? De poder oferecer para a sociedade, né, uma devolutiva, quer dizer, um trabalho, um resultado mais qualificado, né? Então, eu acho que, por esses 3 vetores, de alguma maneira, nós já estaríamos garantindo uma resposta a esse porquê planejar, né? Bom, só para... Abro agora um parênteses nesses 2 próximos slides, justamente para também, igualmente, compartilhar por que na história, né, ou na historicidade da preservação, ao longo dos séculos, não é? Porque, então, acho que especialmente no século XX, né, e passado para o XXI, houve uma projeção, né, tão grande dessa perspectiva do planejamento, né? Nós hoje aqui, né, já tocaram em várias origens, não é? Todas elas muito pertinentes dos processos museológicos. Eu queria pautar 4 momentos, que justamente o 4º momento, né, o último que eu vou falar, é o que chega como resultado desses anteriores, que chega justamente nessa imperiosa necessidade de planejamento, de gestão, né, de uma forma mais objetiva. Se nós nos primeiro, nós aqui do Brasil, acho que nós temos um certo compromisso em entender que essa forma de tratar o patrimônio, essa forma de gestão patrimonial da memória, essa maneira de organização, de extroversão, ou para o museu, para o centro de documentação e tal, é uma herança do período colonial para o Brasil, não é? Então, acho que essa é uma chave interessante de nós entendermos. Os museus, os processos museológicos, eles, né, são muito antigos, né, tem um fio aí que remonta desde a antiguidade, mas talvez de uma forma mais direcionada para esse modelo de museu, centros que nós conhecemos de memória e tal, acho que o século XVIII, XIX poderiam ser bons parâmetros temporais, não é? Porque quando as pesquisas, né, se desenvolvem em função desses estudos históricos, dessa antiguidade, não é, dos processos museológicos, nós vamos encontrar que, na nossa origem, nós temos uma certa hierarquia, se a gente pode chamar assim, dos sentidos e significados patrimoniais. Então, assim, aquilo que é mais importante, então, a obra de arte daquele artista X está no topo, uma certa hierarquia. Então, há um conjunto que é muito mais valorizado como bem patrimonial do que outros, não é, que não são tão valorizados. Essa hierarquia ela vai ter muitos, né, um certo desenvolvimento, né, com muitas variáveis, mas, na verdade, muitas profissões, para cuidar desse patrimônio, muitas profissões surgem nesse movimento, né? Isso vai dar base para museus tipologicamente reconhecidos, por exemplo, museus que trabalham com história natural, diferente de museus de arte, com museus de história, uma divisão daquilo que vai ficar na biblioteca, daquilo que vai para a galeria de arte, aquilo que vai para museu. O que eu quero chamar a atenção é que, do ponto de vista das profissões, não é, que todas surgiram, essas profissões que atuam, né, são satélites das questões patrimoniais, não surgiram por acaso nem por nada, quer dizer, há todo um histórico pesado, importante da gente identificar, né? Então, nessa primeira fase, eu chamaria atenção para uma certa hierarquia de sentidos e significados patrimoniais, e aqui no Brasil, eu acho que nós recebemos diretamente essa herança, né? Os primeiros museus que nós tivemos, né, então, eram museus de história natural de um lado, museus de arte de outro, depois museus de história, né, enfim, e assim por diante, né?
As profissões já começam nesse período, mas essas profissões elas são voltadas diretamente para o tratamento desses bens patrimoniais. Então, muitas áreas científicas, né, nós sabemos disso, surgiram dentro dos museus, em função das coleções e dos acervos, né? Então, nesse primeiro momento, a preocupação era muito mais no estudo da referência cultural, no estudo do espécime da natureza, enfim, muitas ciências como antropologia, a própria arqueologia, muitos ramos da história natural, quer dizer, surgiram no entorno e em decorrência, né, a necessidade de organização desses arquivos, dessas bibliotecas. Então, é um processo onde essa hierarquia é muito forte e ela ainda resiste, né, até hoje. Nós temos um segundo momento que a gente poderia dizer uma certa diversidade, que as tipologias de processos museológicos começam a ficar muito acentuadas, não é? Então, por exemplo, se eu trabalho no Museu de Arte, eu tenho que ter uma formação muito direcionada para trabalhar com aquele acervo, né? Vou me especializar nisso, vão ter cursos específicos. Se eu trabalho no Museu de História, vou me especializar nesse outro modelo. Enfim, então, o que eu quero fazer um pano de fundo, não é? É que são períodos muito fortes da criação, né, da sustentação dessa trajetória histórica ligada aos acervos, às coleções, né, e essa forma de trabalhar o patrimônio, que nem de longe passava essa perspectiva da gestão institucional, né? Era muito mais uma gestão in loco. Não era raro, por exemplo, que grandes especialistas, curadores em botânica, em história da arte, fossem também os diretores dos museus, né? Aí nós começamos a entender, a reconhecer, né, uma diversidade de processos culturais, curatoriais, e a projeção de ações museológicas. Acho que esse período coincide com a passagem do século XIX para o XX, né? Depois tem, acho que nós podemos identificar dois períodos, né, com algumas mudanças e rupturas entre eles. Há essa ampliação, né, das coleções, essa valorização dessas instituições tem um impacto também muito grande nos próprios edifícios e locais onde essas coleções funcionavam e existiam, né? Então, gradativamente, começa a crescer, né, o reconhecimento da necessidade de separar áreas que eram técnicas, internas, de cuidado dessas coleções, para áreas públicas, onde o visitante, o público, tinha acesso, de áreas administrativas. Daí começa a surgir com muita clareza, né, as noções de salas de exposição, para reservas técnicas, para bibliotecas, para centros de documentação. Enfim, onde a gente tem todo o histórico, né, da arquitetura de museus, todo um histórico bastante voltado para essas variáveis. E temos, igualmente, não é, uma trajetória até hoje de prédios adaptados para essas variáveis, não é, que são necessidades técnicas, né, em alguns casos, necessidades científicas de trato dessas coleções, que isso tudo vai reverberar, né, quase que num colapso, mais para frente, das necessidades de gestão disso tudo, né? Que não dava para fazer exatamente a gestão só da coleção, por exemplo, e abandonar completamente outros aspectos ligados à fruição, né, desses bens patrimoniais ali guardados. Acho que coincide esse terceiro período, então, de uma forma que eu acho... A gente poderia pontuar, né, na passagem para o século XX, nas primeiras, mesmo aqui no Brasil, quer dizer, nos primeiros períodos, né, do século XX, já uma organização técnica e administrativa. É importante salientar que o primeiro curso, por exemplo, de museologia surgiu em 1932, no Rio de Janeiro, 1932. Até um curso bastante... É o primeiro na América Latina, enfim, tem um histórico aí. Essa especialização de arquitetura de museus, né, começa, e até hoje, né, ela tem uma projeção muito grande, e é evidente que algo que já vem desde lá de trás, talvez a gente possa, né, colocar com aspas, a democratização das instituições. Isso talvez com muitas aspas.
Mas a perspectiva de público, de visitante, do estudante, do museu como um local de educação, então, são variáveis que começam a ter uma projeção muito grande nessas instituições, né? E, por fim, o período então, que nós estamos convivendo, não é? Que eu poderia identificar como o período da gestão museológica. E hoje, quer dizer, o que nós entendemos, aquilo que antes, durante muito tempo, foi pensado estritamente para museu, com esse histórico, que vem desde o Templo das Musas, passa por todas essas variáveis, né? No caso do Brasil, nós recebemos como herança do período colonial, por uma série de variáveis, não é? Mesmo que outras estruturas, como bibliotecas, como arquivos, eram igualmente fortes, né? Começam a surgir muitas variáveis dessas possibilidades. Então, centros de memória, memoriais, casa de memória, que na verdade, acho que é possível entender que são variáveis da mesma questão se nós pensamos a partir da museologia, né? Ou seja, algumas premissas e práticas de processos museológicos podem ser igualmente aplicados, né, para esses modelos diferentes de instituições. Então, por exemplo, a partir dos anos 70, é muito comum, né, o surgimento de centros culturais, né? Acho que todos nós identificamos. Os centros culturais, na sua origem, lá atrás, né, eles surgem muito como espaços de ação cultural, não é? Só que, paulatinamente, por diferentes razões, alguns deles vão assumindo acervos. Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem um caso bem emblemático, que é o nosso próprio Centro Cultural São Paulo, que começou com uma ruptura bem interessante de modelo de ação cultural, né, de dinâmica com a sociedade, das diversas faixas etárias, e tudo isso, só que por uma razão que não cabe aqui, mas depois a gente pode até comentar, ele recebeu acervos, né? Acervos oriundos da Secretaria Municipal, que, por sua vez, na medida em que ele recebe acervos de obras de arte, de documentos e tal, os problemas de salvaguarda e de extroversão são os mesmos de qualquer outro museu que tenha coleções de arte, por exemplo, daquele momento, né? Tem instituições que têm, por exemplo, o museu onde eu trabalho, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia. Tem um acervo infinito de arqueologia, né? Mas ele também sempre teve biblioteca, né? E, de uns anos para cá, é evidente que a gente é uma necessidade de gestão, né, a gente construir, né, entre aspas, quer dizer, todos os procedimentos para um centro de documentação. Por quê? Nós temos décadas de pesquisa arqueológica, por exemplo, só para, né, que produzem também documentos escritos que fazem parte daquela produção, como nós temos muitas documentações históricas das coletas indígenas, né, de etnólogos, enfim. E essa massa documental, que é essencial para o nosso trabalho, para a função pública desse museu, ela tem que ter uma organização de um centro de documentação, né? Só estou dando um exemplo, da mesma forma, a biblioteca tem que ter uma organização de uma biblioteca, né? São exemplos assim bastante imediatos, né? Bom, então, acho que um primeiro parâmetro é esse reconhecimento, né, dos diferentes modelos de gestão, porque são diferentes modelos de instituição que trabalham indicadores da memória, que têm suportes diferentes, que têm relações com a informação, né, como acho que já foi muito bem trabalhado aqui hoje de manhã, por vetores que também são diferentes, né? Um outro aspecto é que começa a ficar cada vez mais forte a nossa necessidade de identificar, né, numa instituição como essa, o que é atividade meio e aquilo que é realmente atividade fim. Não é? Muitas vezes, o que nós temos observado é que, às vezes, pela impossibilidade de contratação de especialistas para as atividades fim, não é? Há uma certa proliferação de profissionais que foram contratados para atividade meio, às vezes de administração e tal, que são sobrecarregados, muitas vezes até sem a formação adequada e tal, tendo que responder por atividades fim, não é? E acho que
o que é o mais importante, não é, nos dias atuais, é justamente a valorização da perspectiva de qualidade do serviço público que nós prestamos, né, e da própria avaliação, que também tem que ser recorrente. Bom, fechando esse parênteses nesse histórico, acho que eu reitero que, acredito que, para um olhar da museologia, não é, nós entendemos que processos museológicos eles são inerentes a todos esses modelos de instituições que trabalham indicadores da memória. Em alguns desses processos, o objeto, né, a coisa, o objeto tridimensional, é a essência do fato museal, é a essência daquela instituição. Para outros, não. Se nós pegarmos, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa, aqui em São Paulo, o Museu do Futebol, só para pegar museus muito próximos, aqui não são museus estabelecidos a partir de coleções e de acervos, constituídos dessa maneira tradicional como nós conhecemos. Entretanto, eles não abriram mão do nome de museu e trabalham a partir da informação, dos dados, de indicadores da memória. E o acervo, né, aquilo que a gente tradicionalmente entende como acervo tridimensional, que precisa ter, então, uma reserva técnica para guardar laboratórios curatoriais e tal, para esses museus, as necessidades são outras, né? Então, só para dar um pequeno exemplo. Bom, nos dias de hoje, com esse brevíssimo histórico, e depois seria interessante se a gente puder discutir, né, algumas dessas variáveis, acho que nós podemos entender de uma forma ampla a gestão museológica com esse histórico, né, que vem da especialização dos museus. Então, eles vão ficando diferentes, né? A tipologia, então, as tipologias vão ficando muito acentuadas, não é? Então, quando eu falo museus de arte, é um tipo de empreitada, de profissional. Quando eu falo museus de arqueologia, é um outro tipo, né? E assim vai. E a fase atual, quando há uma certa projeção dessa gestão museológica, não é? O que existe no contraponto desse histórico é que, a partir da especialização dos museus, há uma certa projeção de ações técnicas, não é? Ou seja, não só aquele especialista, curador especialista, é um profissional único que pode atuar, mas começam a existir outras necessidades técnicas em relação aos acervos. Quando essas tipologias vão ficando muito acentuadas, começa a surgir também a diversidade dessas ações técnicas, não é? E mais, então, recentemente, essa organização técnica e administrativa sendo vista, então, como pano de fundo do que a gente entende por gestão, né? Gestão museológica. Bom, então, a partir desses breves enunciados, para o olhar da museologia, né, quais são as variáveis imprescindíveis para um planejamento, né, museológico? A museologia, como campo de conhecimento, naturalmente, ela atua a partir de diferentes tendências teóricas, né, diferentes escolas de pensamento, mas acho que é possível nós alavancarmos algumas questões que já há um consenso. Ela é uma disciplina aplicada, não é? Ela atua, né, a partir do estudo dessas relações que as sociedades estabelecem com os seus bens musealizados, né? Esses são os problemas da museologia como um campo de conhecimento. Só que, na prática, né, nesse lado dela de disciplina aplicada, ela funciona, né? Ela busca o equilíbrio entre duas variáveis que nós chamamos, então, essa articulação, né, de cadeia operatória, que tem a mesma importância. Então, um lado é a salvaguarda e outro lado é a comunicação. Então, para o olhar da museologia, a salvaguarda não é mais importante, nem a comunicação é mais importante, né? E quando nós identificamos problemas nos museus, nesses processos museológicos, é porque algum lado dessa balança está capenga. Então, assim, o museu, muitas vezes, ele tem um grande centro de
organização documental, do seu acervo e tal, e não tem espaço para exposição, por exemplo. Então, lá de comunicação fica muito prejudicado. Outras vezes ele tem andares de salas de exposição, mas não tem pesquisa, não tem a sua organização de acervo feita tecnicamente. Não é? Então, o que a museologia busca, né, na sua dimensão cotidiana de atuação, nessa perspectiva aplicada, é o equilíbrio entre salvaguarda e comunicação. Entendendo por salvaguarda, né, tudo que corresponde à conservação dos bens que estão sob sua responsabilidade, a própria documentação, né, o gerenciamento dessas informações e a própria guarda, né, em lugares especializados, dependendo da tipologia do acervo. O que nós entendemos especialmente, né, não somente, mas especialmente como lado da comunicação, então, são as exposições, evidentemente, né, é o grande carro-chefe de comunicação dos processos museológicos, e uma gama muito grande que nós abrigamos no mesmo guarda-chuva, que nós chamamos de ação educativo-cultural, não é? Que cada vez mais é crescente, né, as variáveis e as possibilidades. Pensando, então, essa base, né, salvaguarda e comunicação, como que seria a base da cadeia operatória museológica, outros dois pêndulos não é, igualmente importantes. Um é a avaliação de todos esses procedimentos, uma avaliação sistemática. Não é? Às vezes, nós pensamos que, se nós avaliarmos só a relação do público, por exemplo, que é super importante, mas o importante é a avaliação também de todos os procedimentos, não é? Acho que é um pêndulo importante, e pensar essa instituição, essa cadeia operatória, no âmbito de um sistema de gestão. Não é? É lógico que isso, se eu entendo, e essas são variáveis pertinentes, isso pelo menos foi bom olhar. Três etapas, né, são importantes, ou três considerações. Quer dizer, entender isso como uma cadeia operatória, ou seja, né, de retroalimentação. Entender que essa retroalimentação ela depende de uma ação interdisciplinar, multiprofissional, ninguém é mais importante que ninguém. Quer dizer, o profissional que trata da segurança de uma sala de exposição, ele representa, por exemplo, né, para avaliação, para além do seu trabalho de segurança, para avaliação da recepção do público, ele representa muito do ponto de vista das informações que ele pode possibilitar para aquela gestão. Não é? Então, quando a gente fala em uma ação interdisciplinar, multiprofissional, a busca, né, é que não haja uma hierarquia tão acentuada entre esses profissionais. Né? E uma perspectiva participativa que, cada vez mais, né, os museus, esses novos processos museológicos têm desencadeado. Eu acho que hoje, na fala do Pedro, por exemplo, né, refletindo aqui sobre o próprio, as experiências, né, do próprio memorial, eu acho que ele ressaltou um aspecto importante, quer dizer, o quanto seria, ele até mencionou, né, o caso do motorista, do diretor, né, o caso de outros servidores, por exemplo, do próprio histórico, né, do Ministério Público, quer dizer, a importância também desses profissionais para a construção dessa memória e organização, né, dessa memória. Bom, já indo para a fase final, tecnicamente falando, não é? Eu acho que essa ideia de gestão, naturalmente, tem parâmetros metodológicos. Não é? Hoje nós temos no mundo da museologia, tem uma enorme bibliografia sobre isso. Aqui no Brasil, especialmente, né, nos últimos anos, falando de uma área mais próxima nossa, aqui em São Paulo mesmo, e depois, né, no Instituto Brasileiro de Museus, que é um organismo que surgiu, né, há alguns anos para a organização desses museus. Por exemplo, esse instituto tem dado muito valor a tudo aquilo que corresponde à oficialização, né, dos procedimentos museológicos. Isso faz com que muitos documentos, muita bibliografia
dizer, muito diferente, por exemplo, da época que eu era estudante de museologia, que tinha uma prateleira com 2 livrinhos de museologia, um dos anos 30, que eu andava assim, carregando como se fosse um altar. E hoje, na minha casa, já tem várias prateleiras com produção aqui, né, do Brasil. Produções oficiais, de secretarias de governo, de órgãos públicos, que também trabalham museologicamente a memória, até teses, né, dissertações, artigos periódicos. Não é? Então, acho que nós não estamos mais desamparados. Não é? E nem precisamos, que foi muito forte há uns anos atrás, apoiar as nossas bases, não é, em bibliografia estrangeira, que nem sempre elas são totalmente adaptáveis, né, à nossa realidade. Então, já há um pensar aqui no Brasil, né, e acho que isso deve ser muito valorizado. Então, apenas para selecionar 3 momentos que são fundamentais para um planejamento museológico. Né? O primeiro, esse grande momento que a gente identifica como diagnóstico institucional. Então, lógico, né, quer dizer, quando nós nos jogamos para uma empreitada dessa, nós precisamos saber exatamente qual é a base, o perfil da coleção, a situação do espaço, de profissionais. Então, acho que esse é o primeiro resultado. Esse diagnóstico ele vai mostrar as atividades, né, como nós sabemos, de todo diagnóstico, as forças, as fraquezas, as situações que precisam ser imediatamente atacadas, né, entre aspas. Dessa reflexão, desse diagnóstico, com a base do que se pretende, não é, naquela instituição, é que são definidas linhas de ações. Né? Muitas vezes, nós vamos criar um novo memorial, por exemplo, um novo museu. Outras vezes, eles já existem, né, estão envelhecidos por várias idiosincrasias, não é? E que, nesse momento, um novo diagnóstico pode ser uma alavanca para um novo momento, né, dessas instituições. E tudo isso adaptado ao modelo de gestão que se pretende. Então, acho que essas etapas elas são fundamentais quando nós pensamos num planejamento. Quando nós estamos elaborando essas etapas, nós nos damos conta, sempre, não é, que tem algumas atividades que são mais prioritárias do que outras. Não é? Em geral, a situação né, nossa, às vezes, é tão caótica que tudo parece para ontem, tudo parece prioritário. Mas, muitas vezes, é importante, eu acho, fazer esse exercício. Não é? Já estou acabando, será que estou no meu tempo ainda? E daí que nós, então, desenvolvemos planejamentos estratégicos. Então, né, dar um exemplo banal, então, às vezes há uma iniciativa da criação de um memorial. Só que, nesse diagnóstico, foi identificado que a sala, o espaço, o edifício onde isso vai funcionar, precisa de uma grande reforma. Se isso não for feito, vai ser impossível implantar um memorial e tal. Então, é evidente que, num olhar de gestão, as obras, né, o cronograma, isso tudo tem que entrar dentro de um planejamento estratégico. Né? Outras vezes, é a catalogação do acervo. Enfim, por isso que o diagnóstico é importante. Né? E né, sempre, quando a gente elabora um plano de gestão, faz parte do plano de gestão nós pensarmos em sistemas de monitoramento, para ver se realmente aquilo que está proposto está funcionando. Né? Acho que esse é um outro aspecto também presente. Retomando essa questão da estrutura, né, e apenas pensando na organização de variáveis, uma outra maneira de nós entendermos, né, o planejamento é pensar que tem um momento que é de diagnóstico, tem um momento que é de equação do que vai ser essa ação museológica, né, e um momento da proposição, que é realmente da atuação. Né. Então, no diagnóstico, como eu já falei anteriormente, né, nós identificamos o perfil, problemas e potencialidades. Nessa equação, nós temos que, justamente, é um balanço que se faz, bom, esse perfil documental, essa temática, esse perfil de acervo, enfim, eles podem ter essa projeção, né, então é um museu que pode trabalhar com essa variável. E se vocês pensarem, né, na nossa própria realidade brasileira, na última década, cada vez mais nós temos museus que trabalham a partir de temas, né, e não só de coleções. Então, por exemplo, o museu onde eu trabalho
ele ainda pertence a uma antiga geração, né, de arqueologia e etnologia. Então, o que projeta são campos de conhecimento. Mas nós temos, ultimamente, museus de cidade, né, o próprio que eu já mencionei, o Museu do Futebol, Museu da Língua. Quer dizer, são novos olhares, né, sobre o patrimônio. Então, isso faz parte dessa equação. E toda a fase, né, toda a parte de projeção, fases de implantação, reformas, planejamentos, né, daí mais restritos. Depois, esse material eu posso disponibilizar, tá? Depois, se for o caso, fechando mais, né? Vindo mais para o dia a dia mesmo, né? Para o cotidiano desses trabalhos. Sempre contemplando, né, esse contraponto entre atividades meio e atividades fim. Ao projetar, né, uma nova instituição ou retomar uma instituição mais antiga, nessa questão de gestão, né, existem essas bases que nós temos que prever também. A própria organização interna, quer dizer, quem que vai trabalhar, quem responde pelo quê, não é? É bem importante que isso possa ser formalizado num organograma, um documento dessa natureza, né? O fluxo dessas atividades e a própria sistematização dessa dinâmica, não é? Isso tem que estar na base das linhas de ações museológicas. Então, por exemplo, se nós definimos lá atrás que uma das linhas vai ser exposições, né? Então, por exemplo, essa instituição vai trabalhar com exposições temporárias, né? Isso, vamos supor, é a projeção do plano museológico. Então, eu tenho que pensar, quer dizer, como isso vai ser feito, quem vai fazer, se eu tenho profissionais da própria casa, se eu vou ter que contratar no momento. Enfim, isso que é o dia a dia do planejamento, né? Se a instituição define, nós vamos ter exposições, mas vamos ter uma reserva técnica para a guarda do acervo. Vamos ter também um banco de dados, né, informatizado para gerenciar este acervo. Então, qual vai ser o fluxo das atividades? Então, quando eu for fazer uma exposição, quem é o responsável pela exposição, como ele vai recorrer ao banco de dados para ter as informações? Ou vai ter acesso à reserva técnica para a seleção do acervo? É lógico que tudo isso não pode ser uma bagunça, não é? Tem uma dinâmica, tem questões de conservação, de segurança. Então, isso que eu chamo desse fluxo, né, e dessa sistematização. Em geral, os museus atualmente trabalham com metas, né? Eu acho que quem trabalha aqui no universo, por exemplo, aqui em São Paulo, de museus do Estado, quase todos eles, né, os que são da Secretaria da Cultura, funcionam sob o contrato com OS, né, que são organizações sociais, e as OS, né, elas têm a ver, correspondem a um modelo de gestão, que é essa definição de metas, né, uma definição anualmente, de 3 em 3 meses, avaliada, reavaliada, enfim, isso faz parte da dinâmica. E tudo isso está na base do planejamento, né? Pensando, agora, realmente indo para o final, pensando numa certa ordem dos fatores, quando tudo isso é possível, não é? Então, nós partimos sempre de um plano conceitual, quer dizer, o que se pretende, que memória se pretende. Por exemplo, depois que eu recebi esse convite, fiquei pensando muito. Eu já penso muito no Ministério Público, porque, como eu trabalho com arqueologia, né, e etnologia, o Ministério Público do Brasil, no caso, o museu que eu trabalho, ele trabalha em várias regiões do país. Então, nós temos diálogos com o Ministério Público por questões de preservação, de licenciamento ambiental, né, questão indígena. Nós temos contatos cotidianos, né, e de outras naturezas. Então, só que agora, né, nos últimos tempos, o Ministério Público, para mim, pessoalmente, passou a ter um outro impacto na minha vida, em função de tudo aquilo que já foi falado aqui hoje de manhã, pelo momento agudo, não é? Até em casa a gente tem uma brincadeira bem doméstica, falando assim, bom, a gente só consegue dormir por a cabeça no travesseiro porque o Ministério Público está trabalhando, porque sempre a gente tem a sensação, sabe, que a gente vai receber mais um golpe, que vai acontecer mais uma situação aguda. Mas eu fiquei pensando muito, de uma forma super restrita, não é?
Por exemplo, eu li a resolução, né, achei muito impressionante mesmo, e acho que isso era esperado, né, do Ministério Público, criar uma superorganização para gestão, né, da sua memória, com conselhos, enfim, acho que isso era esperado. E eu fiquei pensando que, nesse exato momento que a gente está vivendo, como não seria muito importante para a história do Brasil, para a preservação da memória do Brasil, que fosse preservado não só a vida interna, que já é muito, né, do Ministério, as suas ações, trajetórias, eu imagino que com diferenças regionais e tudo isso, mas como a sociedade brasileira contemporânea, né, republicana, depois da redemocratização e tudo isso, como ela está sendo impactada, né, nesse caso para o bem, pelas ações do Ministério Público. Então, me parece que, para além, que é óbvio que é bárbaro, eu acho que toda essa massa, né, documental e de memória esteja sendo organizada, mas como era importante, talvez por memória oral, por outros mecanismos, para a história do Brasil, que eu fiquei pensando, quem está preservando isso, desse momento? Né? Será que cabe ao Museu Histórico Nacional? Aqui em São Paulo tem o Museu Paulista, o Museu da Cidade, sei lá, eu estou falando assim, né? Então, acho que isso eu deixo assim, também como uma ideia, não é? Que seria um olhar assim, de fora para dentro, quer dizer, da história do Brasil para o Ministério Público, né? Que é um olhar que expande a própria história do Ministério, mas busca, de alguma forma, preservar também as reações da sociedade, né? Ou os indicadores dessas reações, né? Desde manifestações, jornais, daí a gente tem né, muitas variáveis de fontes. Porque, assim, quem que vai fazer isso? Não é? Daqui a 50 anos, só para usar né, uma caricatura, quer dizer, como Lava Jato vai ser trabalhada, musealizada, preservada, enfim, essa operação e tantas outras. Né? Só para dar um exemplo bem... que, com certeza, vocês que trabalham, né, com isso no dia a dia têm ideias já definidas. Né? Então, para encerrar, a minha tentativa foi compartilhar com vocês algumas ideias, né, ligadas a princípios do planejamento museológico. Acho que podemos resumir nesses 4, né, diagnosticar. O planejamento é sempre um refinamento do olhar, né, em relação à nossa própria instituição, ao nosso trabalho, enfim. Organizar, né, sempre, propor, porque não adianta também só organizar, e avaliar. Né? Então, esses são princípios que, quando nós pensamos em planejamento, nós não podemos fugir deles. Né? Conceitos, né, que estão sempre na base, é o próprio reconhecimento, então, do que é fonte, do que é indicador da memória, né, do que é referência patrimonial, a organização, né, daquilo que foi reconhecido, a proposição daquilo que foi avaliado e a própria avaliação. Né? Acho que eu gostaria ainda de emendar, né, mais 4 variáveis. Não é? Quando a gente fala em planejamento, que parece que é óbvio, mas que é bem difícil. Né? No cotidiano, significa compartilhar ideias, porque, às vezes, numa instituição, eu posso ter uma ideia de que tal acervo é importante, meu colega acha que é outro, eu tenho uma ideia de um banco de dados, né, para fazer aquela indexação, o outro acha que é outro, enfim. Dividir responsabilidades, que acho que isso é o mais importante, né? Construir reciprocidades. Eu sempre brinco, falando que é muito fácil a gente falar do trabalho interdisciplinar, mas é muito difícil vivenciá-lo, né, o dia a dia, e respeitar a avaliação. Não é? Acho que hoje foram colocadas algumas questões relativas à reação do público, né, em relação a algumas exposições, por exemplo. Então, às vezes, nós fazemos com a melhor das intenções e quando o público reage de uma outra maneira, e a gente tem que respeitar. Né? E não é exatamente uma tarefa fácil no cotidiano. Então, isso que eu chamaria de planejamento, né? Quer dizer, é a articulação de todas essas variáveis. Então, passa por uma questão de ideias, por uma questão de prática e por uma questão ética também, de convivência profissional, né? Enfim, de outras
outras tantas questões que passam pelo mundo da ética para quem trabalha com patrimônio, com memória. Então, são essas as minhas ideias, e eu deixo aí uma pergunta: para quem? Que acho que essa pergunta que nós fazemos todos os dias: para quem que nós estamos planejando os museus? Né? Muito obrigada. Eu não sei se já dá tempo de alguma pergunta ou não. Eu estou meio confusa com o horário, mas se alguém tiver alguma pergunta... De toda forma... Obrigada. Tá bom. Ia levar isso. Obrigada, professora. Então, convidamos a Karina do Memorial para entregar o certificado de agradecimento à professora Maria Cristina. Por favor, Karina. Obrigada, Karina. Agora vamos ter um intervalinho 10 minutinhos para o café, para retornarmos com a próxima palestra. 10 minutinhos.